Olá, eu sou a Caroline Moraes, estudante de neurociência, apaixonada pelo mundo de psicologia e mente humana. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, de como eu superei o apego ansioso. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender que uma pessoa que sofre de ansiedade, que faz tratamento, seja medicamentosa ou de acompanhamento com psicoterapia, que é uma das mais recomendadas, que é extremamente importante. Eu, no momento, faço os dois tratamentos. Geralmente tende a ter ou um apego ansioso ou um apego evitativo. Ambos derivam da mesma dor ali, ambos derivam do mesmo medo de rejeição, necessidade de aprovação do outro, necessidade de validação, controle. Uma coisa que o ansioso tem muito é querer controlar toda a situação. Ambos derivam do mesmo problema, da mesma raiz. Porém, cada um reage de uma forma. Porém, os dois necessitam ser tratados. No meu caso, eu sempre tive um apego ansioso muito grande. E por não entender ali como que funcionava, para mim eu até brincava, né? Eu faço terapia há muitos anos e eu brincava com a minha psicoterapeuta que a minha válvula do apego ansioso estava um pouco, a minha botãozinho ali de ansiedade estava desregulado, porque às vezes do nada eu sentia que ele ativava, me dava aquela situação de ansiedade. Se eu estivesse conhecendo alguém, isso é visto, né? A gente, quem tem apego ansioso, sofre isso no momento ali que está se relacionando com alguém, seja de forma amorosa ou até em questão mesmo de amizade. Porque você cria um cenário ali em relação a essa pessoa, você cria uma expectativa que aquela pessoa vai meio que te salvar. Então, ali na nossa cabeça, você meio que imagina que quando você estiver com aquela pessoa, ali tudo vai melhorar, a sua ansiedade vai embora. Mas o que acontece, na verdade, é que quando aquela pessoa te manda uma mensagem, aquela pessoa tá ali presente para você, então meio que a nossa dopamina sobe, a gente meio que entende, nossa, agora sim eu vou me sentir bem. Mas passou ali 1, 2, 3 dias e a vida volta ao normal, até porque não é isso. A questão da gente conseguir resolver o nosso problema, da gente conseguir entender o que é um apego ansioso, vai além de uma pessoa. E eu comecei a realmente a tentar entender, a achar um pouco estranho, porque eu pensava, poxa, mas eu estava apegada lá, apaixonada pelaquela pessoa, consegui superar, conheci uma outra e o sentimento é igualzinho ao da outra pessoa. Então mudavam-se as pessoas, mas não mudava o sentimento. Eu mudava de pessoa, mas não olhava para a causa raiz do problema. Eu mudava o efeito, né, lá da ponta, que é o efeito que me dá, que é mudando a pessoa, mas não mudando a causa raiz, que era a ansiedade. Então, coisas como tentar dar uma mensagem, um emoji, ficar olhando o celular toda hora para ver se a pessoa tá online, se não tá, mandar uma mensagem e já ficar arrependido, nossa, por que que eu mandei, e gerar aquela ansiedade e já querer mandar uma outra na sequência e gerar aquela ansiedade assim, nossa, eu devia ter mandado, não devia, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou muito emocional, eu sou muito intensa. Não, isso é ansiedade. Porque se a gente faz uma coisa de genuíno interesse, de uma forma genuína mesmo, né? De eu quero ajudar, ou eu quero mandar uma mensagem para alguém de uma forma genuína, eu não tenho que ficar esperando o retorno dela. Então a gente precisa olhar para essa ansiedade. E eu só comecei a realmente olhar e achar estranho. E aqui eu vou falar do meu processo, mas não precisa ser assim, né? Eu acho que eu fui num processo um pouco extremo. Eu sabia que estava incomodando, a ansiedade já estava aumentando muito, e eu já estava falando muito isso em terapia, que eu estava sentindo um ponto meio que descontrole, e eu sinto às vezes que era o ponto que meio que eu estava sentindo que seria uma fase muito difícil ali que eu ia passar. E eu só comecei a olhar para essa questão do apego ansioso e entender, poxa, isso aqui era só apego, não era mais nada, depois do processo do luto que eu passei.
É claro que o luto, quem passa por um luto, jamais volta a ser a mesma pessoa. E logo de começo, né, pro ansioso, primeiro veio as crises de ansiedade, aí veio uma grande confusão ali mental para eu entender, tentar relacionar tudo que estava acontecendo, até porque o primeiro pensamento que eu tive, quando eu tive ali a informação da perda, é como aquilo ia acontecer se não estava ocorrendo de acordo com o que eu havia programado. Até porque a gente que é ansioso acha que tem controle de alguma coisa, a gente acha que pode comandar alguma coisa, chega a ser até uma arrogância muito grande da nossa parte, né, da gente querer ser mais que Deus, mais que o nosso Criador. Confiar a mais, que eu pensei, poxa, mas não está acontecendo do jeito que eu planejei, não pode ter partido assim, do nada, numa segunda-feira qualquer. E foi assim. E foi muito difícil mesmo, mas a única mudou muito, assim, deu uma mudança muito grande na minha cabeça de olhar e pensar, eu não controlo nada. A dor do luto é uma dor horrível. E a gente tem que viver. E a gente tem que passar por ela. Porque luto não se supera, a gente vai aprendendo a viver. Então a gente tem que passar por ela, a gente tem que viver com ela. Então, quando isso aconteceu, e aí eu comecei até a comparar um pouco com as outras dores, até comparar um pouco com o apego, e aí tem várias outras coisas que traz pra gente reflexão, mas pegando aqui o gancho do vídeo, né, que é o nosso central aqui do vídeo, que é o apego ansioso, e comecei a olhar que a pessoa que sofre de apego ansioso, muitas das vezes tá jogando a responsabilidade de olhar para aquele vazio pro outro. É um vazio nosso, não é do outro. É uma dor nossa, não é do outro. Independente se você me falar que o outro é bom, é ruim, é tóxico ou não, não importa o outro nessa situação. Importa é a gente olhar que não está partindo de um lugar genuíno, está partindo de uma falta nossa, que na maioria das vezes a gente coloca muita emoção, a gente coloca muita expectativa e a gente quer que o outro supra essas expectativas. E aí fica aquela falsa ilusão que é porque eu sou uma pessoa intensa demais. Não é isso. E quem sofre é muito a pessoa do apego ansioso, com essa necessidade de estar toda hora recebendo validação, recebendo mensagem, toda hora ali tendo migalhinhas de dopamina, migalhinhas de atenção. E o nosso, vamos dizer assim, o nosso cérebro faz isso, não é nem de uma forma ruim, mas é para nos proteger, ele sempre nos joga novamente para esse lugar. Quando você vai para se envolver com uma nova pessoa, ele sempre te joga novamente para esse lugar de apego ansioso, que para ele é o que que ele está acostumado, que é o comportamento que a gente tem há muito tempo. Geralmente é uma repetição de comportamentos que ele já está acostumado, então ele não está acostumado a gente simplesmente olhar e aceitar. Sim, a pessoa mandou uma mensagem, eu respondi, ela viu e não me respondeu. Ou faz 5 dias que eu mandei uma mensagem e a pessoa não respondeu. E tudo bem, até porque eu tenho uma vida, o outro tem uma vida, e a minha vida não pode rodar em relação ao outro, se o outro vai me responder ou não. Pensa bem se a gente veio para esse mundo enorme, maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas para viver e descobrir, para ficar sofrendo se alguém te mandou uma mensagem ou não, para ficar sofrendo se o emoji que a pessoa mandou não é tão legal, para ficar tentando decifrar o que o outro está querendo falar. Primeiro ponto. As pessoas são claras com a gente quando elas querem ser claras. As pessoas costumam ser muito claras do que elas querem com a gente. Então, se tá um pouquinho confuso, se tá o mínimo possível confuso, se tem um mínimo ali indecisão se é um sim ou um não, é porque é um não. As coisas que são para ser sim são claras. O que é um talvez, o que é um não, tudo é não. O talvez é não e o não é não. Então, a gente precisa perder um pouco isso, eu acho que o luto me trouxe, mas não precisa ser um processo de luto para chegar a isso. A gente precisa perder um pouco essa ingenuidade, essa parte um pouco até infantil de lidar com as emoções.
A gente tem que ter uma vida que importe para nós, uma vida que, poxa, se eu tô no sábado à noite sem ninguém para conversar, sem amigos, na mensagem, sem aquele contatinho, aquela pessoa, sei lá, não respondeu, tudo bem. A minha vida é mais importante, as minhas coisas são mais importantes, as minhas escolhas são mais importantes. A gente precisa aprender a lidar com o vazio, com o momento nós com a gente mesmo ali no nosso sofá, no final de semana. A gente precisa aceitar os momentos com a gente. Parece que às vezes as pessoas têm uma certa agonia, uma certa aversão de estar com elas mesmas. Se você não consegue ficar com o seu vazio, com você, curtir a sua pessoa, como que você quer que o outro te aceite? Como você quer que o outro queira, que o outro vai te enxergar e vai te dar o valor que você mesmo dá. E quando a gente começa a realmente perceber, poxa, não importa o que eu faça, a gente não convence ninguém a mudar e a gente não convence ninguém a ficar com a gente, até porque se a gente fizer isso, é meio que de um lugar de ou cansaço ou pena e ninguém quer estar nesse lugar com uma outra pessoa. Então, eu acho que ao invés de a gente ficar não falo nem perdendo tempo, mas às vezes a gente ficar com essa ruminação de pensamento em tentar se esforçar para fazer o outro nos aceitar, a gente tem que parar para pensar se a gente realmente quer que o outro nos aceite ou se a gente precisa se aceitar primeiro. O controle que o ansioso costuma ter, né, que o ansioso acha que tem, que a gente não tem controle de nada, ele, e meio que o nosso cérebro, nosso inconsciente, que está acostumado a fazer isso muitos anos, por isso que é sempre um treino, por isso que não tem uma regrinha, nossa, aprenda, faça isso e se livre do apego ansioso. Até porque a pessoa que é ansiosa é uma característica que muito provavelmente ela sempre vai ser, mas ela vai aprender a lidar com aquela emoção, ela vai aprender a lidar com aquelas emoções, aquelas ruminações que vêm, a gente vai aprender a lidar e deixar as coisas amenizarem. Não é que do dia para a noite você vai acordar, vai virar a chave, não sou mais ansiosa, agora ok, eu sou uma pessoa fria, enfim, porque eu vejo essas coisas também e eu tentei ser isso e também não é isso, não é dessa forma. Mas a gente vai aprender a lidar com os dias comuns, com os dias que estão mais vazios, com os dias que não tem realmente nenhuma interação com ninguém. Vamos aprender a lidar com os sinais que as pessoas nos dão, porque elas nos dão sinais desde o começo, então a gente ignora porque a gente quer ignorar alguns sinais, porque na nossa cabeça a gente quer criar um cenário perfeito. E uma coisa que o ansioso faz com maestria é criar cenários futuros e não viver com o que está sendo agora. Então deixa a pessoa ser o que ela tem para ser agora. Se a pessoa está sendo ruim, já te dando sinais que não está afim, deixa a pessoa ir logo de começo, não tenta ficar forçando. Quem quer ficar, fica. Quem não quer, vai embora e tá tudo bem. Você também não quer ficar em todo lugar. Você também não quer ficar com todas as pessoas. Então, é uma certa arrogância, assim, uma certa mimada, uma pessoa um pouco mimada. A gente tem esse perfil, às vezes, de ser um pouco mimado até, de querer que aquilo aconteça do jeito que a gente imaginou para suprir uma necessidade nossa. Aí, se não acontece, algumas pessoas que eu já vi e eu era o contrário, assim, contrário não, na verdade, o comportamento é igual, só direciona para pessoas diferentes. Então, se não acontece, aí você joga a culpa toda no outro, ou você fica se martirizando. Eu ficava me martirizando no caso, mas também já vi aquelas pessoas que, nossa, porque você é isso, você é aquilo. Eu achava que você era uma pessoa diferente, eu te coloquei lá em cima. Eu já ouvi essas coisas. E quando eu ouvi, o que eu fiz? Peguei a culpa para mim também, né? Era uma pessoa era dois com apego ansioso ali tentando se relacionar, e aí quando aconteceu de nossa, você não é tudo que eu criei, e aí eu peguei aquela culpa. Se fosse hoje eu ia falar, mas foi você que criou. Eu não quero essa expectativa toda pra cima de mim. A gente não pode achar que as coisas são assim
que precisa daquela emoção gigante, que para acontecer, que um relacionamento para ser precisa ser Disney, porque é o que a gente cresceu ouvindo, né? As coisas precisam ser leves. E a gente só aprende isso vivendo, a gente só aprende. E para mim, foi até estranho no começo, quando eu comecei a ter uma relação saudável, de olhar e falar, mas cadê aquela toda emoção que falam, né? Que tem que ter, que eu tô acostumada a viver, todo aquele drama de novela mexicana, cadê tudo isso? E aí a gente desaprendeu, ou na verdade, acho que nunca aprendeu, algumas pessoas a terem um relacionamento saudável, a terem uma relação saudável com o outro, onde eu respeito o meu momento, eu respeito as minhas escolhas, respeito as escolhas do outro também. A porta sempre está aberta para que, se um dos dois não se sentir mais bem ali, poder partir. Isso são relações maduras, onde você se posiciona, você fala quando é necessário e você se posiciona de começo, sim, quando acontece a situação que te dá um desconforto, e não ficar naquele papel de, não, eu não vou falar, eu vou deixar porque eu quero ser legal, eu quero ser boazinha, eu quero ser aceita. Não. A gente precisa se posicionar, a gente precisa falar, mas só que aí o grande medo é, se eu me posicionar e falar e a pessoa não mudar, eu vou ter que ir embora, né? Porque se não mudar nada, aí a culpa vai ser minha de eu continuar. Sim, você precisa ir embora. Então você precisa aprender a lidar com o vazio. Você precisa entender que a gente não tem controle de nada nessa vida. Então, as poucas coisas que a gente consegue controlar é o que a gente aceita que o outro faça com a gente. É como a gente aceita essa situação. É as coisas que a gente se coloca, se propõe a aceitar. Então, tenta focar nas poucas coisas que a gente pode controlar da vida. A gente não controla um monte de coisas, mas a gente controla, sim, se a gente aceita um desrespeito, se a gente logo de começo percebe que eu quero fazer um plano A e a pessoa quer fazer um plano B, se os planos não estão ali alinhados, se os valores de vida, o planejamento de vida não está alinhado. Então isso é logo de começo que se percebe. Mas a gente quer fechar o olho porque a gente quer convencer o outro a mudar. Ou a gente quer se convencer que a gente vai mudar para caber ali na caixinha do outro. E isso não vai acontecer. Então acho que o maior aprendizado para mim, que me fez olhar e realmente ter paz hoje em dia, quando realmente não me encaixo numa situação e olhar e falar, isso não é para mim, e com paz, uma coisa que eu nunca pensei que sentiria, e sentir paz, eu acho que é a melhor coisa do mundo quando a gente tem uma decisão, é que eu não tenho controle nenhum de nada, é que as emoções que eu sinto, os sentimentos que eu sinto, sou eu que tenho que lidar. Ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém. Eu devo respeito às pessoas, mas eu não devo suprir a necessidade de ninguém, assim como o outro não tem que suprir a minha. E isso deixa tudo muito mais leve. Mas, de novo, não é do dia para a noite. É um dia a cada vez, porque quando a gente começa a olhar e começa a querer viver dessa forma, e não, eu não vou mais ficar jogando esse apego ansioso para cima do outro, vem a resistência muito grande, vem todo aquele burburinho, vem toda a ruminação, vem todo o pensamento de, dá mais de uma chance de tentar fazer diferente, talvez eu tô sendo fria, enfim, todas as coisas que vem justamente para o cérebro tentar te proteger, para você se manter ali na mesma zona de conforto, no mesmo normal para você. Então a gente precisa ser mais forte que esses pensamentos, a gente precisa ser mais forte e sentar com a dor e entender que tem dores que precisam ser vividas, tem vazios que precisamos passar, tem ciclos que precisamos fechar e tem processos que precisam acontecer para que a gente possa passar para uma próxima fase, um próximo nível, como se fosse um jogo mesmo, para que a gente possa vencer aquela barreira e começar a olhar as coisas de uma forma diferente. A vida não precisa ser igual sempre foi para você, não é porque você cresceu acostumado a ter medo de rejeição, a ficar com medo de abandono, a ter essa necessidade muito grande que muitas vezes vem ali de infância, não é porque você cresceu com isso que precisa ser sempre assim.
Você pode mudar, as coisas podem mudar para você também, as coisas podem melhorar, a gente pode se sentir bem e em paz com um dia comum, cotidiano, que estamos sós em casa assistindo uma televisão. A gente pode se sentir em paz e é um direito de todos nós se sentir em paz. Basta a gente dar o primeiro passo. Então, o que eu trago aqui de mensagem, que foi o maior aprendizado, a gente não controla nada. A gente precisa viver mais intensamente o que a gente quer viver, porque a gente não controla nada. E ao invés de usar o seu tempo precioso para tentar convencer alguém a ficar, use esse tempo para viver a vida que você quer realmente ter, aquela que faça seu coração vibrar e ter paz. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário, conta a sua experiência também, se você, assim como eu, já passou por 300 vezes por essas questões de apego ansioso. Deixa sua curtida, se inscreva no canal, que eu vou sempre trazer aqui mais conteúdos relacionados a esse tema de ansiedade, neurociência, e sempre trazendo ali sobre o meu mundo para compartilhar não só a parte técnica, mas as minhas vivências reais em relação à ansiedade, enfim. Muito obrigada, até a próxima.